Eu fiquei sabendo aqui, aquela moça que levantou a mão, está visitando a gente, é a Jaqueline. Jaqueline, nora da irmã Marta, que nós oramos por ela quando estava no hospital. Lembra disso? A Jaqueline está aí, ó, fica de pé bem feliz da vida. Glória a Deus. Passou momentos difíceis, né, Jaqueline? Jaqueline passou momentos difíceis. Jaqueline, a gente já te conhecia em oração, viu? Mas é um prazer te conhecer também pessoalmente. Fica à vontade aí no nosso meio. Ó, peço para o pessoal aí que está se movimentando, vamos sentar. Chegou a hora da palavra, amém, queridos? Eu quero compartilhar com você, né? Aquilo hoje a gente está abençoado com esse fundo aí, mas vamos lá. Eu quero continuar, né? Compartilhando com você. Talvez hoje seja o último domingo que eu fale sobre esse assunto, que Deus colocou no meu coração já desde novembro do ano passado. Aí eu venho meditando em cima dessa passagem específica de Gênesis 26. Porque a gente vai chegando no final do ano, a gente começa a orar a Deus, a gente começa a pedir a Deus uma palavra, Senhor, dá uma palavra, um direcionamento para o próximo ano. A gente precisa falar à igreja, a gente precisa direcionar o teu povo, né? O povo fica esperando, né? E aí, é o ano de quê e tal? Na verdade, não que tenha que ser o ano de alguma coisa, mas Deus, ele sempre tem uma inspiração do céu para nortear um povo, e ele faz isso através do coração do líder, é isso mesmo, né? E ele trouxe ao meu coração essa passagem de Gênesis 26 que a gente tem falado, sabe, queridos, que é um ano do poder de Deus se manifestar em meio a situações difíceis. Será um tempo daqui por diante, preste atenção, em que nós dependeremos cada vez mais da manifestação sobrenatural de Deus. Será um tempo que nós viveremos em que nós vamos ter que parar de considerar as coisas do ponto de vista natural e começar de fato a viver pela fé. Na verdade, sempre foi assim. O sistema de Deus sempre foi esse, mas essa necessidade aumentará. E por que aumentará, pastor? Porque do lado de fora as coisas vão piorar. O cerco vai apertar. A verdade, eu tenho falado isso, tem sido expulsa para fora do mundo. O certo tem virado errado. A inversão dos valores, desconstrução da heteronormatividade dentro da família e dentro da sociedade. Tem se desconstruído isso. Então daqui a pouco vai ser proibido ser homem. Infelizmente a realidade é essa. É o que a gente tem acompanhado. O desejo do pessoal é mudar a lei, mudar a norma. E isso acontece na política. E do jeito que a gente está vendo aí o cenário, o negócio não está andando. Mas ei, Deus é poderoso para guardar o seu povo até o final. Acho que você não entendeu. Deus é poderoso para guardar o seu povo até o final. E esse poder se manifesta dentro de uma aliança. É ou não é? Ele vai salvar os seus, os que são dele, os que lhe pertencem. Assim como a gente quando olha para a terra do Egito, e a gente vê Deus lançando julgamento. As 10 pragas foram julgamentos para o Egito. Porque Faraó não queria liberar o povo de Deus, não só por isso, mas porque havia escravizado o povo de Deus durante 400 anos. E Deus sempre prometendo através dos profetas, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. E o povo está lá sendo massacrado. 430 anos. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Então chegou o tempo. O Egito foi devastado, mas existia uma porção da terra do Egito, que se chamava Gósen. Era lá que o povo de Israel habitava. As pragas não chegaram lá. Deus tirou o povo do Egito depois das pragas e não antes, mas guardou o povo no meio das pragas. Podia tirar antes, né? Não podia, como fez com Ló? Não tirou Ló antes mas Deus, ele age do jeito que ele quiser. Ele age do jeito que ele quiser. Então ele guardou o povo lá no meio daquela devastação toda. E é isso que vai acontecer na minha e na tua vida daqui por diante, cara. A mão dele está estendida sobre os seus, cara. Sobre a minha e a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar proteção. Não vai te faltar. Estamos aliançados com Deus, vivendo pela fé. Amém? Agora, paralelamente a isso, eu tenho falado também da necessidade
que há também do nosso lado, tudo isso que eu falei agora da manifestação é o poder de Deus, é a mão de Deus, é o lado dele. Agora também há uma necessidade daqui por diante de aumentar da nossa parte o nosso compromisso com ele. Por isso que Deus colocou no meu coração, 2023 é o ano do compromisso. Na medida que eu aumento o meu compromisso com ele, na medida que eu me comprometo com Deus, é na medida que ele se manifesta. Não tem como fugir disso, gente. Relacionamento é isso. Uma vez que eu estou comprometido, e quando vai aumentando o nível de compromisso, vai aumentando eu desfrutar. Então, quando eu namorava, era um tipo de relacionamento, amém? Noivo é outro tipo. Quando está casado, você desfruta de tudo, porque o compromisso aumentou. Então, à medida que o meu compromisso com Deus aumenta, eu desfruto de tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele é. Então, daqui por diante, para que a gente viva essa proteção sobrenatural, essa mão estendida sobre a nossa vida, o nosso nível de compromisso deverá aumentar. Você está comigo? Está comigo? Então o texto base é esse, eu vou ler de novo para você, porque é nesse texto mesmo, e eu quero que você medite nesse texto, porque Deus colocou esse texto no meu coração, para a minha vida e para a tua vida nesse ano de 2023. Gênesis 26, a Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de... Por isso Isaac foi para onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Então não vou me cansar de te explicar. Isaac estava numa terra onde a fome se instaurou. Sequidão, plantava, nada colhia, nada tinha. Então, naturalmente, ele fez uma avaliação. Ele falou: tem fome aqui, eu vou me embora daqui. Presta atenção, eu e você, de maneira geral, podemos fazer avaliações da nossa vida e chegar a conclusões racionalmente lógicas. É racionalmente lógico ou não é? Se tem fome aqui, o negócio está difícil aqui, eu ir para outro lugar buscar uma melhoria. Logicamente sim, mas é a vontade de Deus? Não sei. Então eu e você, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Então eu e você não nos movemos pela razão da lógica humana, nós nos movemos pela direção de Deus. Então Isaac, ele considerou: vou me mudar daqui. O homem natural é esse cara, que ele tira uma conclusão racional e te apresenta logo uma solução para a situação que você está vivendo. Cuidado com a solução do homem natural, pode te levar para um problema ainda maior. Sabe por quê? Para onde ele estava considerando ir? Isaac, no verso 2 diz: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao... Então ele estava considerando ir para onde? No Egito. Nós estamos no capítulo 26 de Gênesis. No capítulo 40 de Gênesis, a fome chegou aonde? Então ele ia fugir da fome, ele ia estar no Egito e a fome ia chegar lá também. A avaliação natural é isso, você só avalia o momento, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a direção de Deus te conduz em vitória hoje, amanhã e depois. Então Deus aparece para eles: aqui, não vai não. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco. Agora aqui vem a promessa. É isso aqui que você precisa. Você não precisa de terra fértil. Você não precisa de chuva. Você não precisa de plantação dando trigo. Você só precisa da presença de Deus. É o que Deus fala para Isaac: eu estarei com você. Eu vou te abençoar, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei, aqui que está, confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Isaac estava debaixo de uma aliança. Isaac estava debaixo de uma promessa. Essa promessa que Isaac está tendo na vida dele foi a promessa que gerou a própria
Viveremos um tempo da manifestação poderosa de Deus em todas as áreas da vida, através de um compromisso da nossa parte com Ele. Presta atenção, a manifestação sobrenatural de Deus não depende de condições naturais favoráveis. Isaac estava no meio de uma terra seca, de fome, plantou e colheu a 100-1. É sobrenatural. Você vai olhar um lado, olhar para o outro, Senhor, mas do jeito que eu estou vendo não dá não. Mas você não tem que ver, você tem que crer, a manifestação vai chegar. Você entende isso, sim ou não, queridos? Tudo isso está sobre a nossa vida esse ano. Precisaremos de coragem e perseverança para não abrir mão. Por que eu estou falando isso? Se você continuar a ler a passagem, você vai entender, presta atenção, que Isaac começou a ter que perseverar contra o que os filisteus começaram a tentar fazer com ele. Entulhar poço, ele cavava outro. Entulhar poço, ele cavava outro. Então, do ponto de vista do céu, a nossa jornada é vitoriosa, mas está longe de ser fácil. Vou repetir. Do ponto de vista do céu, a jornada é vitoriosa, mas está longe de ser fácil. Vai exigir de nós perseverança em fé. E aí nessa parte aqui, eu tinha lido com você Hebreus capítulo 10, 35, 36, 37, 38, 39. Não abram mão da vossa confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de maneira que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Porque mais um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo, ele viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma dele não se agrada. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem e são salvos. Agora, esse capítulo 10 de Hebreus, que é a parte final, eu te pedi para ler Hebreus 10, 11 e 12. Quem leu? Pouca gente, hein? Te falei, se você ler Hebreus 10, 11 e 12, você vai entender o que eu estou querendo falar contigo, colocar. Querido, eu estou querendo plantar uma semente no teu coração, que vai reger o teu ano. Você precisa valorizar isso. É algo que Deus colocou no meu coração, e eu estudei todos esses capítulos que eu estou falando contigo aqui, desde novembro, para chegar no culto da virada e trazer essa palavra para você. Está muito forte no meu coração isso que eu estou falando contigo, cara. Se tu vai viver ou não, depende do valor que tu vai dar. Não depende de mim. Meu papel como seu pastor, eu estou fazendo. Agora você tem que fazer a sua parte. Pega essa semente e trabalha ela também. Porque eu vim trabalhando. Deus colocou uma semente no meu coração, eu comecei a trabalhar. Ó, quando Deus te fala um negócio assim, olha aqui, experiência minha. Estou falando do que eu ouvi, não. Experiência minha. Quando Deus te fala um negocinho assim, se você começar a dar valor àquilo, começar a cavar, tem um negocinho assim, ó, por trás. Começa a valorizar uma palavra que Deus te fala, vai para casa, medita, busca um texto e tal, se aprofunda, faz link, referência cruzada com outros textos, vê no original, vê em outras versões. Cara, Deus vai começar a te falar muita coisa. Eu tenho aprendido isso. Valorizar poucas coisas que Deus me fala. Eu estou andando até com um caderninho agora no meu bolso celular. Falou alguma coisa, eu anoto. Eu criei um grupo de WhatsApp que sou eu comigo mesmo. Criei o grupo, botei eu e Monique, depois tirei ela. Porque ali eu jogo, ali é meu grupo, ali o Deus falou comigo, eu boto. Depois em casa eu vejo. Faz isso. Anota tudo que Deus te falar e chega em casa, medita, cara. Valoriza a voz de Deus na tua vida. Pastor Elinho sempre fala, a voz de Deus é uma direção a ser seguida. Ele está falando contigo, não é porque ele não tem o que fazer, ele já está te dando uma direção. Ah, pastor, estou perdido, não sei para onde vai. A voz de Deus é uma direção na tua vida, amém, queridos? Então aí, eu li com você o capítulo 10, para você entender que essa perseverança lá, que a gente está firmado no verso 35, começa no verso 1, Deus falando da nova aliança. Então é uma perseverança em fé com base numa obra consumada. Se você não tiver base de fundamentação na obra da cruz, você não ficará de pé para perseverar. Então não é chegar do nada no verso 35 do capítulo 10 de Hebreus e dizer que você tem que perseverar. É tudo que ele vem falando ao longo do capítulo 10.
olha, é isso, a obra da cruz é isso, e o sacerdócio de Cristo, e tal. Então ele vem falando, porque de uma vez por todas ele se ofereceu, e tal. Então a nossa perseverança é com base nisso. Eu conheço quem eu sou em Cristo, eu sei o significado que ele... O diabo, olha aqui para mim, o diabo derruba todo aquele que não tem fundamento. Por isso que ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, eu vou morrer falando um evangelho básico. Não quero saber de ficar fazendo mensagem, não, vai ser o básico, até o final básico. Fé, perseverança, cura, saúde, é isso aí, Espírito Santo, é o que te move. É o que te move, vai ser isso que eu vou falar até o final. Domingo à noite, estou falando aqui fundamentos básicos de fé. Mas é o que te sustenta. É o que te mantém. Que adianta falar uma mensagem linda aqui? Caramba, pastor, foi uma mensagem muito bonita domingo de manhã. Pastor pregou. É mesmo? Pregou o quê? Eu nem lembro, só sei que foi muito bonita. Mais fácil ficar no básico que você entende e funciona, gente? Você entende isso? E aí então no capítulo 10, ele chega lá, depois dele falar de toda essa perseverança, ele entra no capítulo 11. Ei, quem separou por capítulo foi a sociedade bíblica, mas é uma carta. Tudo tem ligação, tudo tem lógica. O escritor escreveu uma carta inteira. Quem separou por capítulo para ficar mais fácil até a gente achar, foi a sociedade bíblica. Mas originalmente é uma continuidade. Eu já perdi muitas porções da Bíblia por chegar no final de um capítulo e parar. Às vezes a continuação está no início do próximo capítulo. Dá todo sentido. Para de ler a Bíblia assim, por capítulo. Vou ler 2 capítulos hoje. Aí chegou no final do capítulo, para. Cara, viva o que você está lendo, viva. Está lendo, está fazendo sentido. Cara, não dá para parar aqui não. Eu falei, rapaz, valeu. Aí, rapaz, não vou parar não. Cancela lá o dentista que eu não vou mais não. É assim, cara, que você lê, uma leitura viva. Faça do seu momento com Deus o momento mais vivo do seu dia, cara. Valorize a pessoa do Espírito Santo que vivifica a palavra. A letra mata, mas o Espírito... As palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, são Espírito e são uma palavra viva que se revela a cada hora que você lê. E para isso que eu e você fomos criados. Então quando ele entra no capítulo 11, ele começa a falar de fé. Ele fala de perseverança no final do 10. E no 11 ele começa, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, a certeza que eles esperam. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário, então, essa vida de fé e perseverança. Por isso que o tema é não abra mão. Não abra mão do seu posicionamento de fé. Não abra mão de perseverar em fé. Não abra mão de continuar crendo naquilo que você está crendo. Não abra mão daquilo que Deus falou contigo. Creia não na promessa de Deus. Creia no Deus que te fez a promessa. Como Abraão fez. Abraão não creu na promessa, não está escrito isso, mas está escrito que ele creu que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. É diferente crer na promessa e crer no Deus que fez a promessa, hein? É bem diferente. Então não abra mão da sua crença em Deus, não abra mão da sua fé. A Gabi falou aqui, adorá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. Amém, queridos? Então é isso aí no 11, aí ele vem dando testemunho dos homens que se posicionaram dessa maneira. Porque pela fé é Abraão, porque pela fé é Enoque, porque pela fé é Gideão, porque pela fé. Aí vem toda aquela galera ali, você está comigo, sim ou não? Então você está entendendo, é uma sequência lógica, tá bom? Então, a nossa fé na obra da cruz é o que eu coloquei aqui, ó. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Agora, fé em quê? Eu botei. A obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja precisa conhecer para perseverar. Mas não é a obra da cruz você ver o filme e ver Jesus todo machucado e ficar chorando. Não é isso. É você entender o que tem por trás. É você entender o significado, é você entender que aquela morte ali mudou a tua natureza para sempre. É você entender que por causa daquela morte ali, o diabo não tem mais direito de te condenar. É com base nisso que você vai se posicionar e perseverar.
Porque o inimigo, ele derruba todo aquele que não é fundamentado, cara. Porque ele é enganador, ele é mentiroso, ele levanta falso, fala mentira, fica te acusando de um erro que você cometeu há 20 anos atrás, ele fica querendo trazer à tona. Uma vez que você se arrependeu, uma vez que você está vivendo em novidade de vida, ninguém tem mais direito de te acusar. Está escrito, portanto, agora não existe mais condenação sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que gera vida me libertou da lei do pecado que gera a morte. Então você entender que você foi liberto, você entender que na obra da cruz, quando Jesus ressuscita, ele diz assim, ó, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, e ele faz o que com essa autoridade? Eis aí que vos dou, o que? A autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra do mal, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então por quê que eu tenho que ter medo quando manifesta um demônio? Porque eu não conheço a autoridade que eu tenho em Cristo Jesus. Porque no mundo do Espírito, eu e você em Cristo estamos numa posição de superioridade, e Satanás, ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Agora, se eu não conheço essa fundamentação, quando o demônio manifesta, eu saio correndo. É uma convicção de fé, cara. Não precisa gritar, não precisa fazer nada. Em nome do Senhor Jesus, saia dele. Saia dela. Eu já aprendi muito isso com o pastor Roberto, andando com ele, porque ele tem ministério nessa área mesmo. Eu nunca vi ele falar com dúvida, porque eu presto atenção nele fazendo e tal, aprendi. Sempre com certeza, não tem dúvida no coração se vai sair ou não. Não tem esse titubear. Em nome de Jesus sai, acabou. É o nome de Jesus que tem poder. Mas se você não conhece isso, como é que você persevera na hora do combate? Então a igreja precisa se fundamentar, cara. A igreja tem que vir para o culto com a intenção de ser instruída e aprender, não é de pular e tal, um culto. Cara, é muito bom a gente adorar a Deus, mas entenda, essa instrução aqui é poderosa para a tua vida. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, glória a Deus. Legal, o quanto isso é verdade no meu dia a dia. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em um ou outro caminho seu. Em todos. Por que a gente anda com medo? O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho. Por que eu estou ansioso com o dia de amanhã então? O quanto essa palavra bate um martelo na minha vida, daqui para frente vai piorar. Você vai precisar amar isso aqui como nunca. Você vai precisar cheirar isso aqui. Amar, conhecer todas as promessas. Isso aqui é a tua vida. Isso aqui não é um livro que Deus escreveu. Isso aqui é Deus falando contigo. Isso aqui é Deus. Tem muita gente que quer viver das experiências, mas tem pouco fundamentação de palavra. Não ficará de pé. Não, porque Deus fala comigo, porque Deus, eu vi isso, porque eu vi anjo voando, eu vi um anjo que só tinha 3 asas, anjo de 3 asas, falou comigo e tal. Querido, tu pergunta um versículo, não sabe. Sem fundamentação de palavra, não ficará de pé. Não ficará de pé. Então é isso aí, ó. Pela fé na vitória de Jesus, aí eu te digo, na obra da cruz, o conhecimento revelado daquilo que Jesus fez, os desafios de todos os dias serão vencidos, queridos. E aí eu botei ali, relembrando Hebreus 10 e 11, foi o que eu já fiz, amém? Relembramos aí, Hebreus 10 e 11, e aí depois que ele dá, agora que eu quero pegar aqui, hein, que é daqui em diante que eu vou continuar para fechar. Depois que ele fala no 10 de toda a nossa vida de fé e perseverança, ele entra no 11 falando dos heróis da fé. Como é que ele entra no capítulo 12? Já te falei, uma continuidade. Aí ele entra no 12, assim, ó, agora vocês também, como Abraão, olha aqui, ele está exigindo de nós um posicionamento como o de Abraão, como o de Enoque, porque é possível. Vida de fé não é só para Abraão.
Ele está dizendo agora, portanto, também nós. Por que ele está botando esse também aí? Porque ao final do capítulo 11 ele fala de todos os heróis da fé. E agora ele vai nos botar no mesmo nível. Portanto, vocês também. Se eles viveram desse jeito, se eles viveram pela fé e venceram pela fé, vocês também. Olha lá, ó. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que são eles mesmos, livremos-nos de quê, gente? De tudo que nos atrapalha. E do pecado que nos... E corramos com... A corrida, e aqui é que eu peguei. A corrida que nos é... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa... Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Amém, queridos? Agora, olha só. O capítulo 12 começa dizendo que eu e você também temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha a correr a corrida que Ele propôs para nós. A Bíblia chega a dizer, no Salmo 139, o salmista teve essa revelação, porque eu acho fantástico Davi, que ele vive no tempo da lei, mas é um homem da graça. Meu Deus, Davi, e ele teve essa revelação no Salmo 139, todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir, meu Deus. Tua vida está toda escrita, cara. Em Cristo Jesus. Ele preparou um caminho maravilhoso para mim e para você trilharmos. Agora, eu posso sair desse caminho. E é aí onde está o problema. Uma vez, cara, que Deus preparou um caminho para você andar e você sai desse caminho, você acha que vai viver a manifestação dele em outro lugar do qual ele queria que você tivesse? Me responde aí. Eu marco com o Guilherme, então, que está ali, meu amigo. Guilherme, vou te encontrar lá na Quinta da Boa Vista, para a gente comer um lanche. Vou botar assim. Aí o Guilherme vai lá para a Praia do Flamengo. Ele vai comer o lanche comigo? Mas não vai mesmo, gente. Então Deus preparou uma trajetória para você seguir. E se você continua nessa trajetória, a manifestação dele vai te alcançar. Por isso que está escrito, as bênçãos me seguirão no caminho que Deus preparou. Elas te seguirão e te alcançarão. Então é o que eu botei aqui, ó. Estar comprometido com Deus envolve um sacrifício da minha parte, da minha maneira de pensar e consequentemente para viver é isso. Estar comprometido com Deus é eu abrir mão do que eu penso e viver o que Deus pensa para mim. Compromisso envolve só o Ronald. Compromisso envolve sacrifício, gente. Todo compromisso envolve um nível de sacrifício. Eu falei para vocês, casamento é a prova disso. Casar não é você escolher uma mulher para você viver o resto da vida, é você abrir mão de todas as outras, é você sacrificar todas as outras. Casamento é isso. Então, se eu estou comprometido, eu vou me sacrificar. Então, o nível de sacrifício que eu faço para viver a minha vida com Deus é que vai determinar a manifestação dele na minha vida. Ah, pastor, mas não é pela graça? Agora, do jeito que o senhor está falando aí, parece que é pela obra. Só se eu me comprometer que ele vai se manifestar. A salvação é pela graça, mas a manifestação é pela fé. E fé envolve compromisso. Não confunda salvação com manifestação. Para você viver a manifestação de Deus no teu dia a dia, você tem que se comprometer com ele. Eu e você. Tá? Então é isso aí, ó. O homem natural precisa morrer para que o homem espiritual assuma o controle das nossas. Porque o homem natural é esse camarada malandreado. Entendeu? Aconteceu um negócio, fui afrontado, me irritaram, ele se apresenta logo, responde logo, vai deixar? E tu vai levar esse desaforo? Esse é o homem natural, ele chega assim, querendo resolver, tem solução para tudo. E fala logo assim, 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 assim. Quem te falou que essa voz é de Deus? O homem natural, cara, é o primeiro a se apresentar. E geralmente é uma decisão que vai te levar para o buraco. Deixa essa galera passar, medita e espera a voz de Deus, que Ele vai te dar uma direção. Se você na hora de tomar uma decisão, você só falar assim, Espírito Santo, eu submeto meus sentimentos a Ti, me ajuda em nome de Jesus. Já vai ser um grande passo. Espera 10 minutos, para tu ver se o cenário dentro da tua mente não vai mudar completamente.
Imagina se tu esperar um dia. Mudou tudo, já até perdoou, já está até amando, não precisou falar nada. O homem natural tem que morrer, porque senão ele mata o espiritual. Então compromisso tem a ver com sacrifício. Se você não sacrificar a tua maneira de pensar, se você não sacrificar a tua maneira de viver, a tua maneira de agir e reagir às situações, o homem espiritual nunca vai poder ter vida. Porque o natural está muito vivo. E as decisões do homem natural não cooperam para os propósitos de Deus. Porque o Espírito Santo ele habita no teu espírito, não é na tua mente. Tua mente vem muitas vozes, mas é do espírito, do teu espírito que vem a inspiração perfeita. Para isso você precisa fazer calar as vozes, gastar tempo na presença de Deus, para você extrair dele o perfeito conselho. O processo de Deus não vai mudar, é esse, sempre será esse. Ficar tempo na presença dele. Ah, pastor, porque eu vou ali no McDonald's, eu passo lá no fast food, é rapidinho a comida. Deus não mudou, passa tempo na presença dele. Pastor, se eu quiser comer uma pizza agora, antes eu falei isso aqui. Antes eu tinha que comprar farinha, comprar o ovo, comprar o leite, fazer a massa, esperar descansar, não sei o que, bater a massa, esticar a massa, comprar mussarela, ralar mussarela, espalhar. Hoje em dia não, eu clico aqui, a pizza chega em meia hora. Tudo bem, mas Deus não mudou, continua passando tempo na presença dele. Porque tudo mudou à nossa volta, a gente acha que Deus mudou, que Deus é fast food. Deus não é fast food, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso do universo. E para entrar na presença dele com reverência e santo temor, está escrito. A gente vai tratando Deus de qualquer maneira. Ah, Deus, vem aí para mim, estou precisando. E não sei o que. Ei, você está falando com quem mesmo? Calma. Querido, isso te salva. Tem que morrer. Ser abençoado e ver a manifestação sobrenatural de Deus não é algo que acontece, não é algo que acontece do nada, no automático. Ah, pastor, aceitei Jesus, vou para a igreja todo domingo, é pouco. Ah, pastor, aceitei Jesus, não falta um culto, é muito pouco. Tem que ter relacionamento dia a dia com Ele. Tem que entregar a maneira de pensar a Ele. Tem que ouvir essa palavra e realmente se entregar. Tem que se abrir para a transformação. Não, tem que morrer. Ah, pastor, mas não dá para dar um jeitinho? Não, tem que morrer. A velha maneira de pensar tem que morrer, senão vai te destruir. A velha criatura querendo viver dentro da nova, está errado, tem que morrer. E sou eu que mato todo dia, amém, queridos? Isso é compromisso, estou falando de compromisso com Deus. Eu preciso me entregar à proposta de Deus para a minha vida, que já é uma jornada. Abraão se entregou, sim ou não? Abraão se entregou à jornada de Deus para a vida dele, sim ou não? E a jornada dele foi abençoada, sim ou não? Teve problema? Sim, mas foi abençoado.
pode ser trabalhado. E é exatamente isso que fecha o capítulo 2 de Hebreus falando. Na sequência, olha o que ele fala. Deixa o pecado varar, vai com paciência, e no meio dessa carreira que está proposta, vai precisar de correção. Ele diz o seguinte no verso 8: se vocês não são disciplinados, corrigidos, e a disciplina é para todos os, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Ele está dizendo que você não me coloca na posição de ser corrigido, ela está deixando de ser filho. Meu Deus do céu. Vai para pensar no teu filho. Quando tu corrige, se ele se revelar para você, fala, não quero saber disso não, não vou obedecer não. Vai ficar legal? Por que a gente faz isso comigo? Como nosso pai, muitas vezes, ele continua. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinaram, e nós os, quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Meu Deus, isso é muito poderoso. A disciplina do Senhor, a correção do Senhor gera vida. Nossos pais nos disciplinaram